gente sabe que a decisão de viver fora do país, e vamos falar de viver na Itália especificamente, né, é bastante complexa. E dentre os obstáculos, tem a questão burocrática de reconhecimento profissional, cada um dentro da sua profissão. A Marcela Oliveira, com quem a gente vai falar hoje, você já viu ela aqui um pouquinho, que está sistemando as coisas para voltar com a gente, é mestre em psicologia e marketing, business coach e também é consultora na área de trabalho aqui na Itália. Eu queria que tu começasse, então, como é que é essa famosa burocracia de reconhecimento da profissão? Perfeito, perfeito. Então, assim, a primeira coisa sobre reconhecimento tudo começa daquilo que a gente está fazendo. Então, vai depender muito da profissão de cada um, porque nem todo mundo que é formado no Brasil precisa reconhecer o título de estudo. Então, por exemplo, se você trabalha com marketing, né, você não precisa reconhecer o seu título de estudo. A coisa mais importante é que você saiba fazer. Então, assim, para explicar bem rapidinho, o que que acontece? Tem profissões que são reconhecidas e tem profissões que não são reconhecidas. O que isso significa? Significa dizer que tem profissões que têm em mente que vai criar o código de ética, que, por exemplo, são os advogados, psicólogos, né, que é a minha categoria, os médicos, etc. Então, a primeira coisa é entender, ok, o que que eu quero fazer, né? Qual é a minha profissão e saber, entender se é reconhecido ou não. Vamos na hipótese que, não sei, eu estou falando com um psicólogo aqui que precisa ter o título reconhecido, ok? Aí a gente entra na segunda coisa, que vai depender daquilo que você vai fazer. Por exemplo, se eu vou trabalhar como psicólogo clínico aqui na Itália, eu preciso ser inscrito na Ordem dos Psicólogos. Mas, Uhum. por exemplo, eu fiz um mestrado aqui na Itália e a gente é psicólogo do trabalho, ou seja, a gente estuda para fazer seleção, recrutamento, treinamento. Eu acho que somente 40% da minha turma fez o reconhecimento, ou seja, se inscreveu na Ordem dos Psicólogos, porque não precisa. Então, a gente Uhum. precisa fazer um estudo um pouco da nossa profissão para ver se a gente precisa ou não. Que é o Mas caso isso, do assim, ó, veterinário também, né? Veterinário isso é também. aquilo que a gente estava falando, exatamente. Mas eu tenho um blog, né? Só vou falar isso agora. Eu tenho um blog, se vocês forem na minha bio, clicar no link e clicar na opção blog, ali, por exemplo, eu escrevi um artigo que fala de todas as profissões. Então, ali, eu não sei se a minha profissão precisa ser reconhecida ou não. Então, tem esse artigo que vocês podem ir lá, dar uma olhadinha. Então, muitas coisas que eu falo aqui, assim, a maioria, todas elas que eu vou falar aqui, tem, vamos dizer assim, eu quero saber mais. Então, é claro que vocês podem perguntar aqui, né? Mas, assim, eu quero saber mais, aí tem lá no artigo. Com relação às profissões mais requisitadas, tu poderia nos dar uma geral Claro, sobre claro. isso? Claro, eu vou fazer só uma introdução, porque geralmente as pessoas perguntam isso, mas assim, com medo de não conseguir trabalho aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar porque o que acontece? Vai que eu vou dizer aqui, por exemplo, quais são as profissões mais requisitadas, assim. Eu fiz um estudo, eu estudei, né, porque a gente tem o ISTAT, que seria como se fosse o IBGE aqui. Então, as profissões Uhum. mais requisitadas, ou seja, que a gente vai precisar de mais número, a gente vai precisar mais profissionais do que aquilo que a Itália já tem, ok? Isso desse ano até 2023, antes da pandemia de tudo isso, a gente já estava considerando médicos e todos os profissionais, porque a gente tem que entender também a população italiana. Né? Então, a população italiana é uma população idosa. Então, todos aqueles cuidados para o idoso aqui vai crescer. Então, como também economia, engenharia, arquitetura e advogados. Essas são as Uhum. principais profissões que vão estar crescendo. Mas, assim, vamos uma hipótese. A gente tem uma pessoa aqui na área de marketing. Aí vai falar assim, não vai ser uma das profissões requisitadas, assim, ou eu vou fazer medicina ou não vou para a Itália. Então, na verdade, aquilo que eu aconselho sempre Hum. fiquem perto daquilo que vocês já sabem fazer. Porque muitas vezes o improvisar é mais arriscado. Então, assim, o que que a Itália está querendo, ok, mas assim, o que que eu sei fazer? Que está mais perto daquilo que eles estão querendo, né? Absorver, por exemplo. Que eu tenho
estudantes, clientes de todos os setores. Então, assim, o que que acontece? Muitas pessoas, isso infelizmente, eu acho que também por causa dos Estados Unidos, né? A gente tem uma imigração muito grande que vai para os Estados Unidos, e a gente vem aqui para a Europa e a gente tem aquela coisa assim, eu vou para fora do país, eu tenho que fazer subemprego. E subemprego a gente tem aqui um monte de discussão que a gente pode fazer, o que é subemprego, o que é que não é, mas geralmente a gente acha o seguinte, eu vou fazer qualquer coisa e a gente acha que a gente sabe fazer qualquer coisa, mas não sabe. Né? Então, Uhum. assim, muitas vezes a gente se frustra ainda mais. Mas, enfim, isso para contar que é claro que a gente, tudo vai depender do nível de língua, vai depender de um monte de coisas. É claro que eu sempre trabalho com plano A, plano B, né? Então, assim, a gente tem que entender um Uhum. pouco o processo de cada um. A gente tem que entender se a pessoa está pronta para o mercado. O que significa estar pronta? Por exemplo, vamos pegar o caso do advogado, coitadinho dos advogados. Vamos pegar o caso dos advogados. Eu quero trabalhar como advogada aqui na Itália. Ótimo. Então, assim, você tem que falar bem, tem que escrever bem, né? Ou então você sabe inglês, ou então você vai trabalhar em uma área que vai trabalhar ou com brasileiros, ou um público internacional, etc. Mas também tem a forma, tem aquela coisa que a gente falou antes, que é o reconhecimento do título de estudo. Então, isso Uhum. leva tempo. Então, não é que eu cheguei, eu estou pronto, a não ser que a pessoa prepare, se programe antes, tem toda essa parte de organização que é muito importante. Mas essas são algumas coisas para poder a gente considerar. Então, é isso que. Então, se eu estou pronto, né, para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, por que não procurar emprego na área? Né? Eu Uhum. não vejo por quê. Então, a gente tem um pouco esse medo, esse mito, né? Essa coisa de, eu não estou pronto, não vou conseguir, vou fazer qualquer coisa, mas às vezes as pessoas não conseguem qualquer coisa porque não tem requisitos para fazer qualquer coisa. Porque a gente acha que é qualquer pessoa que vai trabalhar como garçonete. Não é assim tão simples. Tá. E a questão do currículo europeu, ele é obrigatório? Que currículo fazer? Como fazer? O currículo é um tema, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que não desinformam ao invés de informar. Então, assim, o currículo europeu existe, mas para o mercado italiano, a gente usa somente em 3 situações. Ou seja, vou fazer um concurso público, né? Então, assim, eu vou trabalhar, fazer a minha candidatura para trabalhar com um ente público, ou para a bolsa de estudo na universidade, ou quando a empresa pede, ok? Em todos os outros casos, eu vou usar um outro modelo de currículo. Então, assim, para quem tem dúvida, mas qual modelo utilizar, etc., eu eu disse qual eram as partes e eu pedi para um designer construir um currículo que é aqueles que eu uso para os meus clientes. Eu Ok. disponibilizei 2 gratuitamente no meu site. Então, se vocês podem, sempre ali, né? Tá. É só vocês irem no meu site, que é Marcelo Oliveira, etc. Ou então me escreve, Marcelo, aquele modelo que eu envio o link. Mas Tá, assim, ótimo. a importante as partes do currículo é o design. Então, o currículo europeu não é obrigatório, mas além disso é desaconselhável, porque é um currículo longo, é um currículo que ninguém lê, que todo mundo fica com a cara tudo igual. Então, assim, é melhor um currículo mais clean, não mais criativo, um currículo sintético, porque um outro mito que a gente tem quando a gente está fazendo currículo é que a gente quer falar muito, né? A gente acha que quanto mais a gente falar, mais a gente vai convencer, mas não é assim, infelizmente. Então, É. assim, menos a gente fala, mais as coisas, como é que eu posso dizer? Mais quanto mais a gente conseguir sintetizar, quanto mais a gente dizer somente o necessário, é melhor, né? Então, isso em todas as situações de comunicação, né? E isso é uma tendência que os brasileiros muitas vezes têm, né? Quanto mais coisa, melhor. A gente acha que quanto mais coisa, melhor. E aqui na Itália, eles leem como perca de tempo, eles se perdem. Se ele vê um currículo confuso, que não entende, ele vai passar para o outro, Uhum, né? Para vocês terem uma entendi. ideia, por exemplo, numa empresa que faz seleção, o primeiro screening, que seria a primeira olhada que eles dão, aqui está um monte de mosquito, né? A primeira olhada que eles dão no currículo dura segundos. Então, se o currículo não é bem feito, se o currículo não é sintético, a pessoa se perde,
né? Então, assim, não currículo europeu, prefira um currículo mais objetivo, que fale menos, mas fale somente as coisas que interessam àquela vaga. Então, esses são, tipo Tá. assim, E, de forma geral. e com relação às entrevistas, o que que tu pode dar uma dica sintética? Tem Porque muita pela questão do diferença? tempo, que eu sei que tu quer falar mais coisa e a gente vai... Mas tem muita diferença as entrevistas do Brasil para cá? E tem a questão cultural. Então, assim, a coisa engraçada da entrevista de trabalho aqui na Itália, pra vocês terem uma ideia, eu dou cursos para italianos, ensinando a fazer recrutamento e seleção, né? E uma coisa muito Uhum. engraçada aqui na Itália é que eles seguem mais ou menos o mesmo estilo de entrevista de emprego. Isso é bom pra gente, né? Porque a gente consegue se preparar. Mas isso pode soar estranho, porque parece que você está fazendo. Não interessa com quem você faz, parece que tem sempre a mesma sequência, né? Então, assim, a primeira coisa geralmente a entrevista de emprego aqui na Itália, eles começam com uma pergunta geral. Me parle de lei, me raconte o seu currículo. Então, eles querem saber, tipo assim, praticamente que você faça uma autoapresentação. Aí o brasileiro se perde, que ele vai contar, né, principalmente o brasileiro que, vamos dizer, que tem a descendência italiana, né, aí vai contar que o meu pai é italiano, ele foi para o Brasil, depois aí teve filho, aí vai contar toda a história da família, e o italiano vai ficar olhando assim, falando... Aí aquela coisa de ser sintético, né, então se Uhum. dizer somente aquilo que é necessário. Então, assim, para falar das principais diferenças, é que o italiano ele é mais direto. Então, quando ele faz uma pergunta, ele quer somente realmente ouvir a Resposta. resposta daquela pergunta. E geralmente a gente se perde, a gente começa a viajar assim na maionese, porque está empolgado, ou a gente está com medo, está ansioso, etc. Por isso que aconselho todo mundo, prepare antes, né? Porque isso controla um pouco a ansiedade. Então, a primeira coisa é que os italianos são bem diretos e são muito formais. Então, assim, nada de entrar ali na entrevista de emprego, tchau, não existe, tchau, não. Você tem que dar de lei. Então, assim, isso é muito importante. A formalidade, ser sintético e se preparar antes, né? Então, então eu falei, geralmente a entrevista de emprego começa com uma pergunta muito geral, né, que você possa se apresentar. Depois eles vão fazer perguntas mais específicas, ou seja, por que você saiu do último trabalho, o que é que você fazia, e vai perguntar perguntas com relação quais foram os teus maiores sucessos, né, você já teve algum problema. Depois eles vão fazer perguntas para entender qual é o teu perfil e qual é o teu objetivo. Então, eles podem perguntar como você se vê daqui a 5 anos, aquelas perguntas bem fáceis, né? Eu não sei o que eu quero pro ano que vem, mas daqui a 5 anos, né? A gente fica. Mas assim, umas perguntas assim para entender se você é o perfil certo, se você é a pessoa a data, não sei, se você é a pessoa certa para trabalhar com aquele time e com aquele chefe. Praticamente é isso que a gente vai estar tentando entender de uma entrevista de emprego.